paciente, tá certo? E a gente viu a letra A, que é a imobilização da coluna cervical e a abertura das vias aéreas do meu paciente, tá certo? Então é importante que a gente tenha esse olhar profissional de socorrista para que esse paciente não venha a ter complicações futuras, né? A gente podendo cuidar das lesões desse paciente vai ser melhor para a gente, né? Se eu tenho um paciente que teve uma lesão de coluna cervical e eu não tenho cuidado de imobilizar essa coluna cervical desse paciente, eu vou estar aí fazendo com que ele possa ter lesões maiores, lesões de medula. Né? E esse paciente vai ter aí complicações futuramente, vai ficar paraplégico, vai ficar tetraplégico. E eu preciso que esse paciente viva, tenha uma vida saudável. Além de sobreviver ao acidente, que ele tenha uma vida saudável. Né? Então, depois da letra A, a gente vai ter a letrinha B, tá certo? A letra B, ela é de... Deixa eu colocar aqui, eu acho que não tá compartilhando, né? A tela saiu a compartilhação, não foi? Compartilhamento, aliás. Saiu, vocês estão vendo? Não, né? Não, saiu. Voltar aqui para a reunião. Saiu. Vamos ver só você. Vou voltar aqui rapidinho para a reunião. Vocês estão entendendo direitinho? Estão dando para entender? Sim. Estamos sim, professor. Ótimo. Só vou tentar compartilhar aqui. Não estou conseguindo. Peraí. Não tá indo. Que saco. Vou enviar novamente aqui o link. Peraí. Não tô conseguindo compartilhar a tela por enquanto. Vou tentando aqui, mas a gente vai continuando, tá certo? Então, na letra B, a gente vai ver a respiração, a boa ventilação e respiração do paciente. Então, é nesse momento em que a gente vai observar se o paciente está respirando de forma espontânea, né? O paciente está respirando bem, está conseguindo respirar, né? Esse paciente está tendo dificuldade na respiração, né? Esse paciente tem alguma obstrução que está impedindo ele de respirar. Se tem, a gente precisa remover. Se não tem, a gente vai manter do jeito que ele está, se ele estiver bem, né? É nessa hora também que a gente vai observar e vai ver se existe a possibilidade e existe a necessidade de colocar uma ventilação complementar nesse paciente, né? Um oxigênio, catéter de oxigênio, através da prescrição médica, né? O paciente ele não está conseguindo respirar bem. A gente vai tentar proporcionar respiração para esse paciente, ventilar esse paciente, né? Como é que eu vou ventilar esse paciente? Melhorando a postura dele, fazendo com que ele possa respirar de forma espontânea e de forma sozinho, de forma que ele possa se sentir bem, né? Então, eu tenho um paciente que ele já foi avaliado a questão do sangue, né? Se ele tem alguma hemorragia grave. Já tem um paciente que está com a coluna cervical imobilizada. Já tem um paciente que está com as vias aéreas abertas. E eu tenho um paciente que está respirando bem, respirando tranquilamente. Então, esse meu paciente já está bem assistido, né? Provavelmente. No B, o socorrista deve analisar se a respiração está adequada, a frequência respiratória, inspeção dos movimentos torácicos, cianose, desvio de traqueia e observação de musculatura acessória. São parâmetros analisados nessa fase.
Para tal, é necessário expor o tórax do paciente, realizar inspeção, palpação, ausculta e percussão, verificar se a respiração é eficaz e se o paciente está bem oxigenado. Então, é nessa fase da avaliação do paciente que nós vamos ver se o paciente também tem uma respiração normal, uma respiração adequada, né? E se ele tem, se ele está respirando de forma lenta, se ele está respirando de forma mais rápida, né? Se ele tem algum defeito na respiração dele, se ele está respirando de um lado do tórax está respirando normal e o outro não está, né? Se ele teve alguma lesão no tórax que esteja impedindo ele de respirar direito, né? De respirar normalmente. Se ele... Consegui compartilhar aqui, só um minuto. Tá um saco essa minha internet hoje, viu? Pronto. Então, se esse paciente está respirando normalmente, né? Se ele tem uma respiração boa, né? Se ele tem um movimento respiratório normal, a gente viu em sinais vitais que a gente tem os pacientes que a gente tem a frequência respiratória do paciente, né? E essa frequência respiratória ela deve estar em um valor normal e essa frequência respiratória ela deve estar de uma frequência normal. Né? O paciente não pode estar respirando de forma desconfortável e nem respirando de uma forma rápida, tem que respirar de forma normal. Então é nesse momento em que a gente vai avaliar a respiração do paciente. Existem objetos dentro da ambulância ou no hospital em que a gente vai ofertar um oxigênio complementar a esse paciente. No caso, aquele catetezinho de oxigênio. A gente vai colocar no paciente, né, se ele estiver dessaturando. Existe também um aparelho que a gente chama de ambu. A gente vai ver na aula prática, né? O ambu ele é uma bomba de oxigênio, né? Um balãozinho em que a gente vai suflar o oxigênio, né? E introduzir no paciente através de uma máscara, né? Esse paciente ele não está respirando bem. Então eu vou ofertar essa respiração ao paciente, tá certo? Eu também vou observar como está a respiração, se está em uma predominância abdominal, se está uma respiração torácica, se tem algum desnivelamento, se tem alguma lesão no peito do meu paciente. Então, eu já observei se o paciente tem algum sangramento intenso, já observei se o paciente tem alguma obstrução na via aérea, já imobilizei a coluna cervical do paciente e observei se ele tem uma respiração normal. Então, eu vou para a letra C. Circulação. C vem de circulação, tá certo? Então, na circulação, eu vou observar o pulso do meu paciente, né? Vou observar também se o paciente tem alguma hemorragia. Aí você diz, mas a hemorragia não era lá no início, na letra X, lá em exsanguinação. Exsanguinação seria uma hemorragia grave, né? Na letra C, a gente vai ter uma hemorragia comum, uma hemorragia menor, né? O paciente teve um corte, uma laceração, está sangrando. Então, eu vou conter esse sangramento aí na hemorragia da letra C, tá certo? Após averiguar a respiração do paciente, eu vou ver se ele tem algum sangramento e vou observar a perfusão desse paciente. Esse paciente está com o pulso como? Está um pulso lento, está um pulso rápido, está um pulso cheio. Esse paciente tem sangramento em alguma lesão. Existe alguma lesão que esteja sangrando mais do que a outra. Eu vou precisar conter o sangramento desse paciente, né? Então, tudo isso vai entrar aí na circulação, tá certo? No C, a circulação e a pesquisa por hemorragia são os principais parâmetros de análise. A maioria das hemorragias é estancada pela compressão direta no foco. A hemorragia é a principal causa de morte no trauma.
A diferença entre o X e o C é que o X se refere a hemorragias externas, grandes hemorragias. Já o C refere-se a hemorragias internas e pequenas hemorragias, onde deve-se investigar perdas de volume sanguíneo não visível, analisando os principais pontos de hemorragia interna no trauma. Então, o que seria uma hemorragia interna? É aquela hemorragia que a gente não vê, é uma hemorragia que não sai para fora do corpo, é uma hemorragia de dentro, né? Então, existe a hemorragia externa e a hemorragia interna. A hemorragia externa é quando existe uma perda do tecido e o sangue ele sai para fora do corpo, né, de forma externa. E a hemorragia interna é quando o sangramento ele é dentro dos tecidos, né? Então essa hemorragia interna ela pode ser de uma artéria, ela pode ser de uma veia, ela pode ser dentro de um órgão, né? Então existe essa diferença, tá certo? Nessa letra C, a gente vai avaliar também se o paciente tem uma circulação normal, se o pulso está normal, se essa hemorragia ela está comprometendo a vida desse paciente, né? Se a perfusão sanguínea do paciente está normal, o paciente está pálido, o paciente está tendo perda de sangue por algum órgão interno ou por algum órgão externo, né? Está saindo sangue pela boca, está saindo sangue pelo nariz. Então, toda essa avaliação a gente vai ver aí na letra C, tá certo? Depois da letra C, a gente vem para a avaliação neurológica do meu paciente, né? Essa avaliação neurológica, ela vai ser aí na letra D. Tá certo? A letra D ela vem de disfunção neurológica do meu paciente, tá certo? Então, no D, a análise do nível de consciência, tamanho e reatividade das pupilas, né? O que são pupilas? As pupilas são essas bolinhas pretas que a gente tem no olho, tá certo? As pupilas elas refletem aí a função neurológica do nosso paciente. Tá certo? Então, no D existe essa análise do nível de consciência, do tamanho das pupilas, presença de alguma lesão cerebral, sinais de laterização, o nível de lesão medular são medidas e são realizadas nessa avaliação, na disfunção neurológica. Nessa fase, o principal objetivo é minimizar as chances de lesão secundária, pela manutenção da perfusão adequada do tecido cerebral. Importante aplicar a escala de coma, aqui deu goma, mas é coma, tá certo? Coma de Glasgow, atualizada, tá certo? Então, quando o paciente ele está lá em um momento de traumatismo, né? Ele está lá aguardando a avaliação do profissional, do socorrista, a gente vai ter que conversar com esse paciente para saber como está a situação neurológica dele, né? Então, na medida em que você for fazendo a avaliação primária, na letra A, que você for imobilizando a cervical do paciente, que você for vendo se o paciente está com a abertura das vias aéreas, tem alguma obstrução nas vias aéreas, vendo se o paciente está respirando normalmente, a gente também vai vendo a função neurológica desse paciente. Então, eu vou conversar para saber se o paciente está consciente e orientado, né? Para saber se o paciente está falando coisas normais, se ele está tendo algum discurso confuso, né? Então, como é que eu vou falar com esse paciente? Eu vou conversar com ele. Eu estou lá avaliando ele, eu digo, e aí, seu Zé, o senhor sabe onde o senhor está? O senhor está lembrando que dia é hoje? Que dia é hoje? De onde o senhor veio? Como foi que aconteceu o acidente? Então, essas perguntas elas vão gerar respostas que vão nos ajudar na nossa avaliação. Por exemplo, eu estou com o meu paciente e eu vou lá avaliar ele, fazer toda aquela avaliação do A, do B, do C e pergunto ao paciente, o senhor sabe que dia é hoje? E o paciente ele diz uma coisa totalmente diferente. É sinal de que ele tem aí alguma disfunção neurológica, né? Se ele teve um trauma crânioencefálico, um TCE, ele vai ter aí
um discurso confuso, né? A gente não vai entender bem o que ele diz, né? Então, dependendo do tipo de lesão, vai refletir sim na forma em que ele fala, na forma em que ele se comunica. Esse paciente está orientado, ele está consciente, ele sabe o que aconteceu, quem é ele, que dia é hoje, o que ele estava fazendo. Então, tudo isso vai refletir aí na nossa avaliação. Dentro da avaliação neurológica, a gente vai observar as pupilas do nosso paciente e as alterações que essas pupilas vão causar, tá certo? Então, a pupila, como eu já falei, ela é essa bolinha que a gente tem dentro do nosso olho, lá no fundinho do nosso olho, a gente tem uma pupilazinha, né? E essa pupila, ela é um reflexo, ela vai causar um reflexo aí de lesões neurológicas, tá certo? Então, nós temos 4 tipos de avaliação dessas pupilas. Nós temos as pupilas isocóricas, né, que é quando a pupila está normal, um tamanho de um olho para o outro, né? Você observa os 2 olhos, as 2 pupilas. Se essas pupilas estiverem normais, o tamanho, elas são pupilas isocóricas, né? Se essas pupilas estiverem diferentes uma da outra, uma estiver maior do que a outra, elas estão anisocóricas, né? As pupilas, elas estão anisocóricas. Então, é uma alteração neurológica. Essa pupila, ela está anisocórica, tá certo? Eu dei um zoom aqui no compartilhamento, que é pra gente ver melhor. Tá vendo, ó? Na pupila isocórica, ela vai estar aqui igual. Na pupila anisocórica, ela vai estar uma pupila maior do que a outra. Tá certo? Ó, anisocórica. O que é que essa pupila vai dizer a gente? Uma pupila anisocórica com um diâmetro desigual, ela é causada por lesões cerebrais. Pode ser um AVC, pode ser um traumatismo crânioencefálico, um TCE. Então, o paciente bateu com a cabeça, ele está com a pupila anisocórica, a gente sabe que teve aí um traumatismo craniano, um traumatismo crânioencefálico, tá certo? Nós temos também a midríase, que é o que a gente chama, é o que a gente vê quando as pupilas estão dilatadas, né? Quando as pupilas elas estão grandes, a gente chama de midríase, tá certo? Então a diferença sempre a gente vai ter aí, ó, midríase é a pupila dilatada, a pupila maior. Elas estão iguais, mas elas estão dilatadas, elas estão maiores do normal, tá certo? Então as pupilas midríacas, pupilas com midríase, elas são pupilas dilatadas. Pode ser por uma hipóxia, pode ser por uma anóxia, pode ser por uma inconsciência, estado de choque, parada cardíaca, TCE e hemorragia. Então, essa midríase, ela vai dizer aí alguma disfunção que o paciente teve. O paciente está em um estado de choque, está sangrando muito, hemorragia muito intensa, né? Então, o paciente, ele dilata a pupila. O paciente com a parada cardiorrespiratória, o paciente parou, né? Não, o coração dele não está batendo. A primeira coisa que acontece quando ele já está em um estágio avançado dessa parada cardiorrespiratória é a pupila dilatar, né? O paciente veio a óbito, a pupila ele dilata na hora, né? Acontece essa midríase, tá certo? E existe também a miose. Miose é quando a pupila está retraída. Então, a midríase é quando a pupila está dilatada e a miose é quando a pupila está retraída. Então, eu vou ensinar vocês uma técnica para vocês sempre lembrarem o que é midríase e o que é miose, tá certo? A midríase, você pega esse D de midríase e lembra de dilatada. Então, o Dzinho de midríase você vai lembrar de dilatada. A pupila está dilatada. Miose, a pupila está retraída. A pupila retraída é uma pupila pequenininha, uma pupila menorzinha, né? E ela vai significar alguma coisa também. Ambas as pupilas estão contraídas quando está com miose, né? Sem reação à luz. Pode ser qualquer tipo de lesão no sistema nervoso central.
Porém, pacientes que usam drogas, eles também ficam com a pupila dilatada. Né? O paciente convulsionando, ele também fica com a pupila miótica, né? Com a pupila pequenininha, tá certo? Então aí, qualquer trauma crânioencefálica do nosso paciente, a gente vai ter aí uma diferença na pupila. Seja ela a pupila maior, em midríase, seja ela a pupila contraída, em miose, seja ela a pupila anosocórica, um olho menor do que o outro, uma pupila menor do que outra, ou seja ela isocórica, né? Quando a pupila está isocórica, ela está uma pupila normal. Mas não quer dizer necessariamente que o paciente não teve nenhuma lesão. Ele pode sim ter tido uma lesão, mas não refletiu na pupila do nosso paciente. Então, na avaliação da letra D, a gente vai observar essa pupila do nosso paciente, tá certo? Nós vamos também observar a escala de coma de Glasgow, né? Que é uma escala internacional em que a gente vai observar aí alguns sinais do nosso paciente para saber se esse paciente teve alguma disfunção neurológica, tá certo? Como é que eu vou avaliar aí essa escala de coma de Glasgow, né? Através de 3 itens. Quais são esses itens? Abertura ocular, resposta verbal e resposta motora, né? Então a gente vai ver se esse paciente tem abertura ocular, tem resposta verbal e tem resposta motora. Se esse paciente estiver com esses 3 itens normais, a gente vai dizer que esse paciente tem um Glasgow 15, né? Que é uma soma desses itens que vai dar um paciente normal, um paciente que não teve nenhum tipo de lesão, um paciente saudável, tá certo? Então, como é que eu vou avaliar esse paciente? Eu tô lá com o meu paciente na cinemática do trauma e eu tenho um paciente que sofreu um trauma crânioencefálico. Eu vou observar esses 3 itens do paciente. Como é que eu observo? Esse paciente, como está a abertura ocular desse paciente? Ele está abrindo os olhos de forma espontânea. Ele está abrindo os olhos quando eu falo, por exemplo, seu José, ele abre o olho, né? Ele está com o olho fechado, eu digo, seu José, ele abre o olho. Só com resposta, só com a nossa voz, né? Ele está com a abertura ocular a dor, ou seja, eu faço um estímulo doloroso no meu paciente. Ele abre os olhos. Ele só abre os olhos a estímulo doloroso. Ou ele não tem nenhuma abertura ocular, né? Então, nós temos que observar aí esse tipo de abertura ocular desse paciente. Então, na medida que eu observo cada item desse, eu vou dando uma numeração a esse paciente. Então, se esse paciente tem uma abertura ocular espontânea, eu vou dar o número 4 para ele, tá certo? Se ele tem uma abertura ocular apenas a voz, eu vou dar o número 3. Se ele tem uma abertura ocular apenas a dor, eu vou dar o número 2. Se ele não tem nenhuma abertura ocular, eu vou dar o número 1. Tá certo? Depois da abertura ocular, eu venho com a resposta verbal, né? Como está a resposta verbal desse paciente? Como é que ele está me respondendo? Ele está um paciente orientado. Por exemplo, quando eu pergunto a ele, seu Zé, o senhor está sabendo, o senhor sabe onde o senhor está? Ele sabe, ele diz o nome, ele diz o que aconteceu, ele está um paciente orientado. Então, eu vou dar o número 5 a ele, tá certo? Ele está confuso? Ele responde, mas ele está confuso. Não sei onde estou, não sei meu nome, né? Então, eu vou dar o número 4 a ele. Ele está com palavras inapropriadas, ou seja, ele está falando coisas que não têm sentido. Por exemplo, eu pergunto, seu José, o que foi que aconteceu nesse acidente?
o que foi que houve? Aí ele vai dizer, eu estou escovando os dentes porque eu fui no banheiro. Ou seja, nada a ver com o que eu estou perguntando. Ele está com palavras inapropriadas. Então, vou dar o númerozinho 3 a ele, o score 3. Ele está com palavras incompreensivas, ou seja, esse paciente não consegue falar, ele emite ruídos, ele grita, ele fala, ele não consegue responder, né? Ou ele fala tudo embrulhado que você não consegue entender. Eu vou dar o número 2 a esse paciente. Ou ele não tem nenhuma resposta verbal, ele não fala nada. Aí eu dou o número 1. Tá certo? E aí eu vou guardando esses números de cada avaliação. Da avaliação da resposta, a abertura ocular, da resposta verbal e da resposta motora, que é o que a gente vai ver agora. Eu observo se esse paciente ele tem alguma resposta motora, tá certo? Ele obedece a algum comando, por exemplo, seu José, aperte minha mão. E ele vai lá e aperta a sua mão. Ele localiza dor, por exemplo, eu aperto aqui no abdômen desse paciente e ele sente dor, né? E ele faz esse jeito de dor, né? Ele tem algum movimento de retirada, por exemplo, eu aperto aqui a mão dele e ele retira a mão, né? Eu aperto o pé dele, ele retira o pé. Ele tem alguma flexão anormal, ou seja, ele está com o membro flexionado, né? Ele tem algum espasmo que faz ele flexionar de alguma forma anormal. Ele tem alguma extensão anormal, ele estende um membro de forma anormal, ou ele não tem nenhuma resposta motora. Então eu vou dar aqui também um númerozinho a cada um desses itens. Por exemplo, obedece comandos 6, localiza dor 5, movimento de retirada 4, flexão anormal 3, extensão anormal 2, nenhuma resposta motora 1. Então, no fim de avaliar todos esses itens do meu paciente, eu vou somar os números ao qual foram correspondentes, tá certo? Por exemplo, eu estou com um paciente politraumatizado que está consciente e orientado, abrindo os olhos de forma espontânea e respondendo a todos os comandos que eu peço. Ele abre os olhos de forma espontânea, ele fala de forma normal, consciente e orientado, né? E ele obedece todos os comandos. Eu digo, aperte minha mão, ele aperta. Eu digo, levante o braço, ele levanta. Então, eu tenho um paciente que está com o número 4 em abertura ocular, com o número 5 em resposta verbal e com o número 6 em resposta motora. Então, eu vou somar o 4, o 5 e o 6 e vai dar 15. Então, o paciente com Glasgow número 15, ele é um paciente consciente e orientado que está saudável. Tá certo? Se eu tenho um paciente que não tem nenhuma resposta verbal, nenhuma abertura ocular e nenhuma resposta motora, eu tenho um paciente de Glasgow 3. É um paciente extremamente grave. Tá certo? Se eu tenho um paciente que não tem nenhuma abertura ocular, que fala palavras incompreensivas, né? Eu somo ali, ó, nenhuma abertura ocular, 1. Palavras incompreensivas, 2. Já faz 3. Em um paciente que localiza a dor, 5. Eu vou ter um Glasgow 8. É um paciente grave, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, o número máximo é o 15. Esse número 15, ele é um paciente saudável, tá certo? O número mínimo é o 3. É um paciente muito grave. E a média é um 8, que é aquele paciente que está grave e precisa de uma intubação, tá certo? Vocês entenderam como funciona a escala de coma de Glasgow? Tem alguma dúvida? Não? Todo mundo entendeu, então, né? Então, para concluir
a nossa avaliação primária de um politraumatizado, a gente tem a letra E, que vem de exposição do paciente. Então, a gente viu que o paciente precisa estar com a coluna cervical imobilizada, a gente precisa realizar a abertura das vias aéreas desse paciente, a gente precisa ver a respiração desse paciente, a gente precisa ver como está a condição neurológica desse paciente, se ele está tendo alguma resposta neurológica, se ele teve alguma lesão neurológica. E a gente, por último, precisa ver como está a exposição desse paciente. No E, a análise da extensão das lesões e o controle do ambiente com prevenção da hipotermia são as principais medidas realizadas. O socorrista deve analisar sinais de trauma, sangramento, manchas na pele. Parte do corpo que não está exposta pode se esconder a lesão mais grave que acomete o paciente. Então, na letra E, na exposição do paciente, a gente vai observar se o paciente tem mais alguma lesão que a gente não conseguiu observar. Então, não sei se vocês já viram algum atendimento a um politraumatizado em que a equipe do SAMU corta a roupa desse paciente, né? Às vezes o paciente está com trauma, está com casaco, mas está com uma lesão no braço. Então, a equipe vai lá e recorta o braço, o casaco, para poder observar essa lesão, né? Então, entra aí na letra E. É a última coisa que a gente faz da avaliação primária. Além de observar algum tipo de lesão que não foi observado antes, a gente também vai ver a exposição do paciente. Vai retirar o paciente do local e levar para um local mais seguro, né? Com uma prancha rígida, imobilizado, ainda com a coluna cervical imobilizado. Depois de ter feito uma avaliação primária, a gente vai tirar o paciente do local e levar para um lugar mais seguro. Seja ele na ambulância, seja ele em um local onde não esteja correndo risco. Tá certo? Então, a exposição do paciente ela é a última coisa que a gente faz na avaliação primária. Tá bom? A gente vai das vias aéreas até a exposição do paciente. Cheguei num atendimento, meu paciente está caído, politraumatizado. A primeira coisa, observo se ele tem algum sangramento intenso. Ele tem, eu tenho que conter. Se ele não tem, eu vou iniciar meu atendimento. Imobilizo a cervical, faço a abertura das vias aéreas do paciente, vejo se tem alguma obstrução, depois eu observo se o paciente respira normalmente, né? Letra B, respira normalmente. Como está a respiração desse paciente? Está normal? Está com algum problema? Depois eu vou observar a circulação do paciente. Tem alguma lesão que está tendo sangramento? Como está o pulso desse paciente? Como está o sangramento desse paciente? Né? Depois da letra C, eu vou para a disfunção neurológica. Esse paciente está com algum problema neurológico? Como estão as pupilas? Né? Ele está consciente, orientado? Ele está obedecendo a comandos? Ele está tendo resposta verbal? Está falando? E por último, eu vou imobilizar esse paciente e retirar ele do local para observar se ele tem algum tipo de lesão que eu não observei. Então, essa é a avaliação primária do nosso paciente. É o que a gente vai ter na nossa aula prática, tá certo? Depois da avaliação primária, a gente vem com a avaliação secundária, que vai ser o conteúdo da nossa próxima aula. A gente vai ver a avaliação secundária e os tipos de trauma. Trauma crânioencefálico, trauma de tórax, trauma de abdômen. Então, a gente vai ver isso tudo na próxima aula, tá certo? Ficou alguma dúvida com vocês em relação à avaliação primária do paciente politraumatizado? Alguém tem alguma dúvida? Então, nós estamos... pouco sabido, graças a Deus. Estão muito sabidos. Mas estão mesmo que responderam tudo na atividade, né, Juliana? É verdade. Então, eu vou enviar outra atividade, tá certo? Acho que amanhã eu envio, tá bom? Para vocês. Tá certo. No decorrer da semana, eu vou falar qual vai ser o dia da nossa atividade, da nossa aula prática, tá bom?
Qual vai ser o dia, qual vai ser o horário. Vocês podem no sábado. É o melhor dia. É o melhor Sim, dia, né? professor. É o melhor dia Sim. no sábado, né? Pra mim também é o melhor dia. Então, no decorrer da semana, eu vou observar, vou falar com Thaís e vou ver o dia melhor. Tá certo? Já são 10 horas. Tá na hora de Certo. acabar a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não estiverem entendendo alguma coisa e estiverem com alguma dificuldade,